Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a teleaula que traz a você muita informação, conhecimento da Palavra de Deus e estamos falando da série Fundamentos Apostólicos. Então, só para recordar, falamos sobre unção, posicionamento, habilitação e posteriormente vamos falar a respeito da constituição. Então, há um processo entre a unção e a constituição e estamos falando como é que se faz todo esse processo. E o tema de hoje, habilitação. Para nós darmos início, vamos abrir um texto que o apóstolo Paulo nos coloca na carta aos Filipenses, do capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo falando na carta aos Filipenses, né, a cidade de Filipe, uma cidade muito desenvolvida culturalmente, principalmente, e que de repente agora ele tem que trazer uma formação totalmente nova. Então o conhecimento anterior do Antigo Testamento, da lei, de repente agora há um novo processo, há um novo momento. Não que Deus havia mudado de ideia, Deus não muda de ideia, mas a realidade é que a maneira que as pessoas vão evoluindo, vão prosperando, existem mudanças tecnológicas e assim por diante. Mundo espiritual, a mesma coisa. Então, à medida que as pessoas vão crescendo espiritualmente, as revelações elas vão o quê? Aumentando, porque a marca por parte do mundo espiritual do avanço, é o que nós vamos explicar agora, chamado habilitação. Então, a definição de habilitação, o título habilitação, quer dizer o resultado de posicionamentos que são corretos, ou seja, algumas atitudes tomadas segundo a direção dada por Deus e que nos trazem maturidade. E traz também fortalecimento e preparação para viver a verdadeira constituição espiritual, que é o ponto final. Então, é muito importante nós entendermos esse processo de habilitação, porque o teu posicionamento, se ele é algo positivo, a tua habilitação vai ser positiva. Agora, se o teu posicionamento for totalmente, vamos dizer assim, contrário àquilo que deve ser a tua unção, então aí o que acontece? Você está desabilitado. Então o mundo espiritual funciona dessa forma. A gente percebe, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele foi um fariseu. Então havia uma seita muito sólida que cultuava a lei, né, os escritos, as tradições, e que de repente o apóstolo Paulo, por muito tempo, ele seguiu esse caminho. Agora, um novo caminho estava iniciando na vida dele e ele, através do processo que ele vai entendendo que tem um alvo a ser alcançado, que ele tem que esquecer as coisas que para trás ficaram, porque o próprio Senhor Jesus fala que não dá para você pôr um remendo novo num odre de vinho velho. Então vai comprometer, vai romper o odre, e de repente aquilo que seria algo útil vai se esvaziar. E a habilitação é isso. Muitas vezes a pessoa, por não tomar as atitudes corretas, ela se esvazia nessa habilitação. E a habilitação é também o reconhecimento por parte do mundo espiritual e natural, né? Como eu falei, resultado dos nossos posicionamentos, e traz a habilitação uma capacitação para que a gente alcance algo, que é o final de tudo, que é o resultado da unção, que é a constituição. Nós falamos muito a respeito, por exemplo, de Davi. Ele recebe uma unção de rei, passa por todo um processo, tomando alguns posicionamentos corretos, e finalmente ele vai ser ungido
sobre Israel, né? Então ele vai se tornar o rei ao qual, quando ele era ainda um menino, praticamente 14, 15 anos, ele recebeu aquela unção, há um processo na vida dele, ele se habilita e vai então se tornar um grande rei. Agora, um exemplo muito interessante para a gente é a famosa CNH. O que é? Carteira Nacional de Habilitação. E que habilitação? Habilitação para você dirigir o carro. Então, não basta você ter um documento, você tem que saber dirigir. Ah, eu tenho minha CNH, mas você sabe dirigir? E também não basta dirigir, você tem que ter a documentação, a habilitação. Então, o mundo espiritual, ele funciona dessa maneira. Então, a pessoa, por exemplo, ela tirou a carta, mas ela parou de dirigir, só tirou a CNH, sua habilitação, não dirige mais. Com o tempo, ela vai se desabilitando. Ah, mas ela tem um documento. Que adianta ter o documento e não ter a prática? Então, e a mesma coisa. Ah, eu não preciso nem de carta, eu dirijo muito bem, eu dirijo desde meus 13 anos. Estou com 20 e poucos anos, dirijo muito bem. Tá bom. Agora, se caso você falhar e não estiver habilitado, haverá consequência. E no mundo espiritual, é assim também. Então, no final, a habilitação nada mais é do que a realização, o resultado dessa sequência que eu falei, né? Que é unção, posicionamento, habilitação, constituição. Então, nós precisamos entender que a unção é algo que é dado por Deus, enquanto a habilitação ela vem com o exercício em busca do resultado dessa unção. Então vemos que o apóstolo Paulo, ele, depois que ele recebe o chamado do Senhor Jesus, que ele cai do cavalo, vocês lembram que ele vai ficar 3 anos, ele vai lá para o deserto ali da Arábia, e fica lá durante 3 anos sendo ministrado. Depois ele passa um tempo também em Damasco, sendo preparado. Por fim, ele vai para Antioquia, que havia uma igreja lá, e é lá que ele vai ser chamado e enviado. Então, passou por um processo em que ele se habilitou de forma positiva para poder exercer o seu chamado como apóstolo. Então, nós vemos, por exemplo, que o Davi, da mesma forma que Paulo, ele vai receber toda uma constituição para ser rei, e a gente percebe todo um processo que há em vários capítulos. Então tem perseguição, tem desprezo, tem uma série de fatores que ele reage bem àquelas situações de forma positiva. Cada vez que ele reage bem, é como se ele ganhasse um ponto. É mais ou menos um videogame, né? O game, à medida que você vai passando as fases, você vai ganhando o quê? A habilitação para vencer aquela fase, passa por outra e assim por diante, até chegar ao final do game. É da mesma forma quando nós recebemos uma unção, para chegarmos na prática, na operacionalização dessa unção, tem todo um processo. Então, inclusive, nós temos a prática, quando uma pessoa é ungida na nossa igreja, ela passa, né, por um processo de aprovação. Então ela fica, por exemplo, um pastor passa por um processo até que ele depois receba e seja efetivado na sua unção. Vamos ver 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, que diz assim: Respondeu Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então nós vemos aqui um processo onde há uma guerra sendo travada, vocês conhecem bem a história, o gigante Golias à frente do exército dos filisteus, o rei Saul à frente do exército de Israel, e ali há um impasse, um desafio. E esse gigante desafiando, quem é que vai me encarar? Quem é que vai me vencer? E ninguém tinha coragem, o homem tinha mais de 3 metros de altura, a espada dele devia ser quase do tamanho de Davi, que tinha 15 anos. Mas Davi
havia recebido uma unção. E quando ele recebeu uma unção, aquela unção iria trazer o quê? Pelo posicionamento dele diante das situações que ele iria viver, a habilitação para. Então agora ele está para encarar o gigante, ele tem uma certeza no seu espírito que ele pode vencer. Por que ele tem essa certeza, Bispo G? A realidade, ele tem essa certeza porque ele passou por um problema bem sério. Então eu até costumo brincar um pouquinho. Imagina Davi, de repente está lá com as suas ovelhas, aparece um leão e aparece um urso. Imagina se fosse como nós, ele ia reclamar: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Lá vamos dizer, no rebanho lá do vizinho, vem um coiote, no máximo uma raposa, por que para mim vem urso, vem leão? Porque ele estava sendo preparado, sendo habilitado no mundo espiritual e no mundo natural para vencer gigantes. Então é muito interessante que o posicionamento dele foi correto. O de Saul, com medo do gigante, ele ficou ali paralisado. Davi não, falou: vou encarar. Eu venci já um leão, eu venci um urso, qual é a diferença? Esse está armado, mas não vai nem tirar a arma. Então, e ele vai para cima e consegue vencer. Então, o patamar alcançado ontem é o ponto de partida para maiores conquistas hoje e amanhã. Então a gente vai ver todo esse processo acontecer na vida de Davi, como nós vamos também ver esse processo na vida do apóstolo Paulo. Vamos ler Filipenses 4, versículo 11, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele coloca uma série de sofrimentos que ele teve na sua vida. E a gente percebe que isso fazia parte de um projeto de Deus de aperfeiçoamento da vida dele. E para esse aperfeiçoamento ele precisava se habilitar diante de determinadas situações. Então ele próprio coloca que ele tanto sabe viver a pobreza, como ter fartura, como ter fome, ter ali comida à vontade. E inclusive ele coloca o final assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então a habilitação espiritual do apóstolo Paulo era baseada mais na força do Senhor na vida dele, porque ele era um apóstolo. Ele foi ungido, estava sendo constituído, preparado para ser o escritor de 1/3 do Novo Testamento. Então veja que a habilitação para ele era muito necessária, porque ele ia escrever, por exemplo, quando ele fala, eu sei viver a pobreza, ele ia lidar ali naquela caminhada com pessoas passando por um momento de pobreza. Veja que quando ele atuava como apóstolo, veio uma fome muito grande naquela região da Judéia, que inclusive foi profetizada antes por um profeta que veio e falou que haveria um período de fome, e veio. Agora, como é que eu posso, vamos dizer assim, escrever algo que vai se tornar a Bíblia, a palavra de Deus, e de repente não ter uma experiência para contar? Então era muito interessante e muito importante que ele entendeu que até as situações que eram negativas iriam se transformar em bênção e verdade. O habilitaram para que ele se tornasse o grande apóstolo Paulo, escrevesse 1/3 do Novo Testamento, praticamente influenciasse 2/3 do Novo Testamento. Então, por isso que ele passou por todo esse processo e se habilitou. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais Escola de Profetas. Fique ligado.